Oi, pessoal, de volta agora para falar da competência 2. A competência 2 e a competência 3 são as duas competências mais importantes. A 2, por exemplo, eu não coloquei aqui nos slides, mas a 2, se o aluno fugir do assunto, ele seria penalizado na competência 2. Fugir do assunto quer dizer assim, né? Não tratar exatamente a frase tema da redação, o que a gente chama então de tangenciar. A fuga total do assunto, a fuga total do tema zera a nota. Mas se o aluno tangencia o texto, ele recebe uma penalidade muito grande na competência 2. No caso do ano passado, por exemplo, tangenciar seria falar só de cinema, mas não da democratização do cinema no Brasil. Então, essa competência ela tem 3 pontos que se misturam e acabam prejudicando quando a gente vai fazer a correção, mas eu tentei deixar um pouco mais claro à medida que eu fiz aquele mesmo modelo de 0 a 40 em todas as situações. Então, o primeiro ponto é o aluno entender o tema, do que está se tratando. Então, no caso do ano passado, por exemplo, era a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ele tinha que tratar desse tema. Não era só de cinema, não era só de democratização, não era só de falar da pobreza, quanto que a pobreza faz mal para as pessoas ou a falta de cultura. No caso do gênero, né, dissertativo argumentativo, o que a gente espera é que o aluno aprofunde essa questão e se posicione em relação a ela. Por isso que tanto o entendimento do tema, saber do que está tratando, quanto o gênero dissertativo argumentativo precisam estar unidos. Para isso, ele precisa ter um repertório. Então, a competência 2 é aquela que analisa também se o aluno é capaz de trazer elementos de outras áreas, não só daquela área temática que está sendo tratado. Então, por exemplo, no caso do ano passado, de novo, não só tratar do cinema em si, da importância do cinema em si, mas tratar de questão econômica, de questão social, de questão histórica, enfim, trazer um repertório, e quanto maior esse repertório, mais rico esse repertório, mais é a chance dele ganhar nota alta aqui. Então, de 0 a 40 seria aquele texto que, considerando o tema e o repertório que o aluno usou, o texto dele fala do assunto, por exemplo, de cinema, mas não do tema em si. O tema, vamos lembrar, é sempre aquela frase tema. O aluno tem que tratar durante a redação toda daquela frase tema, ou seja, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele tem que integrar tudo isso. Se ele falar de democratização do acesso ao cinema de modo geral, sem focar no Brasil, também vai ser um problema. Obviamente, ele não vai tirar de 0 a 40 aqui, mas se ele só falar do assunto, por exemplo, só de cinema, a gente teria aí de 0 a 40 para dar para ele nessa competência. Ele vai ganhar um pouco mais de nota nessa competência se o texto tiver cópia dos textos motivadores, então é de 40 a 80, não passa disso, porque cópia significa que o aluno não tem repertório, ele tem que copiar do que o próprio Enem está trazendo, ou se o texto dele não é dissertativo argumentativo, e aqui eu não estou dizendo que ele está escrevendo um poema ou uma narração, não é dissertativo argumentativo porque não aprofunda o tema como deveria aprofundar, exatamente pela falta de repertório, tá? Um repertório muito raso, muito vago. Aí começa a melhorar se o texto dele faz esse aprofundamento e ele se posiciona, ou seja, é um texto dissertativo argumentativo, mas os argumentos são muito fracos porque ele traz poucas áreas para discutir. Então, no caso do cinema, se ele trouxer só cinema e formação da pessoa, é muito pouquinho para discutir. Então, ele ficaria entre 80 e 120. 80 para poucas áreas, ou uma área única, e 120 para mais elementos que ele cita. Aqui é o grande enrosco, né, de 80 a 160, porque como é que eu sei, como é que eu passo então de 120, por exemplo, para 160? Se ele tiver bons argumentos, se ele citar diversas áreas, trouxer citações, dados, enfim, elementos, fora dos textos motivadores, vou ressaltar isso aqui, ele está mais próximo do 160. Então, quanto mais ele fugir dos textos motivadores com relação às áreas, aos elementos de repertório que ele traz, mais próximo ele está do 160. Atenção, eu estou falando de áreas apenas. E dos argumentos que ele vai construir em cima dessas áreas. Não estou falando da qualidade disso tudo, que é a competência 3, que a gente fala já já. Tá? E aí ele vai ganhar uma nota máxima aqui se os argumentos forem muito coesos, muito fortes e de diversas áreas, em que, por exemplo, ele traz uma citação, ele junta essa citação àquilo que ele acredita e finaliza o texto dele reforçando essa citação. É aquele texto típico, né, nota 1000, em que o aluno começa com a citação e termina retomando aquela citação.
Então, essa seria a competência 2, que foca muito no tema e no repertório do aluno. Se tiverem dúvidas, entre em contato.